Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza. Como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. A cada vitoriense ou não vitoriense que esteja me ouvindo, meu muito obrigado. Uma excelente tarde para vocês. Quer estejam em Vitória, quer estejam em outras cidades, me acompanhando, ouvindo. Isto tudo, como eu sempre tenho repetido, é fonte de energia, é vida. Quando a gente sabe que há uma multidão que nos escuta e que reflete, analisa, discute sobre aquilo que nós aqui comentamos. A vida só tem valor mesmo quando ela é compartilhada. Porque viver é um verbo isolado. Ninguém vive. Em regra, as pessoas convivem. Viver é uma atividade unitária. Eu vivo. Mas se você tem alguém na sua vida, amigo, amiga, mulher, namorada, enfim, você não vive, você convive. Porque se você vivesse, seria estranho, não haveria nem procriação, porque você sozinho não gera nada. É por isto que o compartilhamento da vida é fundamental para a própria vida, para a sua qualidade. E nós vemos no dia a dia coisas diferentes, as mudanças que se operam. Eu estava lendo há alguns dias atrás, já hoje as mulheres que há 30, 40, 50 anos atrás nem sequer se podia imaginar uma mulher na força pública, quer sequer nas forças armadas. Hoje, não só estão nas forças armadas, como já podem chegar ao generalato. Uma mulher hoje pode ser general de exército, que era uma tarefa inalcançável. Claro que para ser um general de exército, ela precisa estudar 30 anos. Não só ela, como o homem também, porque tem que passar um bom tempo na escola preparatória, que é a escola preparatória de cadetes do Exército, lá em Campinas, e depois que ela cursa, que é um curso dificílimo, a escola preparatória de cadetes, ela vai para a AMAN, que é a elite do Exército, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Para ser general é complicado. Num pelotão ou num grupo de 100 militares que terminaram a AMAN, fizeram os cursos para oficial superior, num grupo de 100 militares, sairão, no máximo, 7 generais de brigada. 7. Do general de divisão, sairão 4. E general de exército, somente 2. Então, é uma seleção rigorosíssima. Mas mudou. Não se falava em mulher. Você vê mulher capitão, mulher coronel, mulher major na polícia, todas as polícias.
na Marinha também. Então, as mudanças são essas. Eu esqueci de um amigo meu que dizia que ele tem esse problema de não passar debaixo de ponte, de escada. E você, às vezes, conversando com as pessoas, aí você diz, eu vi fulano, 7. Aí o outro diz, 7 é número, é conversa de mentiroso. Ora, eu observei o seguinte, se 7 for conversa de mentiroso, quem primeiro está mentindo é a Bíblia. Porque se você pega a Bíblia, você observa coisas interessantes com relação ao algarismo 7. Não é número 7. 7 não é número. 7 é algarismo. O povo, 98%, diz assim, número 7, número 8. Não, não é. 7 não é número, 8 não é número, 9 não é número. 10 é número. Por quê? 10 contém 2 dígitos. Número só quando contém 2 dígitos. Ou de 2 a mais. 7 é algarismo. É um algarismo arábico. Tem um algarismo romano, que é outra exposição. Esse é o arábico. Então, o algarismo 7 na Bíblia é interessante você ver. Deus fez o mundo em 7 dias. Mas é possível? E as cores que ele deu ao arco-íris foram também pelo 7. Deu 7 cores ao arco-íris. Deus mantém 7 sacramentos. Vejam só. 7 pecados capitais. 7 virtudes. Abriu 7 chagas no corpo humano. Está lá. Então, se o 7 é conversa de mentiroso, então a primeira mentira é a Bíblia. Abriu 7 chagas no corpo humano. Então, na Bíblia, o 7 é relevante. Por exemplo, 7 pãezinhos foi o que Jesus Cristo multiplicou para dar de comida, para dar de alimento àquela multidão. Havia os peixes e disseram a ele, mestre, está aí a multidão com fome. E não temos pão, e o peixe também. E quando contaram, só havia 7 pães. Então, o próprio Cristo disse, peguem as cestas e distribuam. Mas como? Tem aqui umas 500 a 1000 pessoas? Como é que vamos distribuir o pão? Só tem 7. E ele multiplicou os 7 e atendeu a todo mundo. E o mais interessante, depois que todo mundo se alimentou, sobraram 7 cestos. Sobraram 7 cestos. Então, observando a Bíblia, a gente observa que o 7 não é conta de mentiroso. Pelo contrário, mas o povo, como não tem tempo de ler, muita gente não tem tempo de ler, não tem essa particularidade de saber o que é o 7. Então, está aí o 7 e os pãezinhos. 7 demônios Deus expulsou de quem? Do corpo de Maria Madalena. Expulsou 7 demônios. 7 pessoas foram as que se salvaram com Noé no dilúvio. Salvaram-se 7. Então, o que eu quero dizer é que o 7 é uma metáfora. É a metáfora, digamos, de multiplicação infinita. Quando Pedro perguntou a Jesus Cristo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me faz mal? 7 vezes? Jesus respondeu, 7 vezes 7. Não é 49. É porque o 7 é como o N na física. N vezes. Aquele N pequeno, N de noite. Em física, ele significa infinitas vezes. O 7 na Bíblia é isso. É infinito. Então é isto para destronar essa conversa em torno do 7. O 7 não é conversa de mentiroso. 7 é coisa séria. 7 é bíblico.
Portanto, em sendo bíblico, não é mentiroso. E aproveitando o bíblico, eu conversava com um amigo meu, um médico, figura muito querida, além de um excelente profissional, um excelente pediatra, que é o Dr. Fernando Versosa, e ele que viajou já 2/3 do planeta Terra. Passou quase um mês na Índia, andou Egito, Líbano, toda essa região. E tem uma conversa agradabilíssima, além de ser um homem inteligente, como médico, como profissional e como ser humano. E ele me dizia das viagens que fez e vai fazer ainda mais, a dificuldade que a gente tem em adequar-se às civilizações da Ásia, da própria Europa. Então, nós vivemos num local onde temos o nosso, além do habitat, temos o nosso modus operandi, a nossa forma de ser. E isto, a gente, quando sai daqui para outros países, toma um choque. Às vezes, é um choque de civilização, porque o modo de viver é completamente diferente. Não havendo o calor humano que nós temos aqui, eles lá não têm. E era isto com que eu falava com o meu querido amigo Dr. Fernando Versosa, que, como eu disse, já conhece 2/3 da Terra. E falando exatamente nessa forma de conviver, quando você na sua cidade convive com os opostos, você também tem choque, porque nem todo mundo carrega uma boa índole, nem todo mundo tem por você o mesmo respeito que deveria ter, a consideração que deveria ter, porque entra aí um sentimento perigosíssimo chamado inveja. E há um livro muito bom, cujo título é O Mal do Século, que ele chama de A Inveja. Se você se veste bem, a pessoa começa a invejá-lo. Se você é bem casado, é invejado. Se você tem uma boa comunicação, também é invejado. Se você, enfim, é dócil, é invejado. Então a inveja é um sentimento pobre, paupérrimo. E é ele que destrói os relacionamentos. Você viu, esta semana, nós aqui nos soubemos o que ocorreu no gabinete do vice-prefeito Henrique Filho, que arrancaram fios, cortaram a luz, enfim. Por quê? Porque o rapaz, democraticamente, está disputando a prefeitura da Vitória. Mas não é o direito que ele tem? Não faz parte do sistema político? Por que essa perseguição? E eu não conheço mais Elias assim. Quem te viu, quem te vê. Talvez não seja nem da índole do próprio Elias, mas dos circunstantes, pessoas que estão em seu derredor, pessoas que é um perigo você dar algum poder à pessoa despreparada. Eu me lembro de uma passagem do ministro Jabas Passarinho, que era oficial do Exército, coronel, e ele dizia que foi uma solenidade na Academia das Agulhas Negras, ao lado de um general. Na hora do desfile da tropa, o general olhou assim de lado para ele e disse: Passarinho, com o ministro Jabas Passarinho, olhou para a tropa assim, os cadetes, todos eles perfilados, com todo entusiasmo. Aí ele disse: eu gostaria de ser o que um cadete pensa que é. Quer dizer, para quem entende o que foi dito, eu gostaria de ser o que um cadete pensa que é. Porque o cara ali, ele acha que é o dono do mundo, ele acha que é o dono do universo, ele acha que é a maior autoridade do mundo, transportando para a Vitória. Aqui tem pessoas que receberam a missão de fiscalizar uma área, uma zona rural, fiscalizar uma construção irregular. Aí aquilo para ele é como se fora o comando de um batalhão.
invadir uma nação, invadir outro país, ele chega cheio de arrogância, prepotência e não escuta ninguém. Às vezes, de tanto repetir a prepotência dele, ele esquece que tem chefe. Aqui em Vitória, tem alguns mosquiteiros que quando você pergunta a ele, mas o prefeito disse que eu podia fazer. Ele já chegou a dizer, um dos mosquiteiros chegou a dizer, prefeito aqui não manda, quem manda sou eu. Por quê? Porque sentiu a fraqueza do prefeito, a debilidade do prefeito. Eu estou dizendo tudo isto porque quem fez toda essa maldade no gabinete de Henrique Filho, eu acredito que ali não tem mandado fazer isso. Não tem mandado. Eu não acredito. É uma pessoa que eu conheço. Ele não tem. Vá lá, desliga a luz, tira o fio, desliga a internet, acabe com tudo. Ele não faria isso. Não acredito que ele tenha feito isto. Mas aí é exatamente o submundo a quem ele atribuiu alguma tarefa que se enche. E você quer saber quem é o homem? Dele o poder. Às vezes o cara é muito humildezinho, cumprimenta você, trata você bem, mas dê o poder a ele. Dê dinheiro. Dê o dinheiro. Dinheiro e poder. Não é todo mundo que pode ter, não. Tem gente que não pode ter dinheiro nunca. E não pode ter poder nunca. Jamais. Por quê? Porque não é preparada para ter poder. Tem aí, hoje não tanto, mas tem policial, soldado, que ele se acha acima do comandante. Ele se acha superior. Ele comete arbitrariedade porque ele acha que ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Isso que é ignorância, é o despreparo, é o chamado analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? A pessoa diz, não, eu sei ler, eu sei escrever. Muito bem, você sabe ler, sabe escrever. Interprete aqui esse texto. E ele não sabe interpretar. É analfabeto funcional. Esse é o nome que a técnica da educação moderna dá. Então, quantos analfabetos funcionais nós não temos? Às vezes o cara ouve uma coisa e interpreta de maneira esquisita. Eu sempre alerto. Quem estiver me ouvindo, pare para saber o que eu estou dizendo. Para não dizer bobagem. Eu, inclusive, quero mandar um abraço também para uma pessoa que está sempre no Face. Ela não sei o nome, anotei o nomezinho, mas porque eu não trago nada, um nome assim. Ela escreve muito mensagens bíblicas, né? E eu disse aqui no programa, há uns 4 ou 5, eu não me lembro, que quando eu lendo o Gênesis, a criação do mundo, eu disse, Deus só não criou a água. Mas como, Pedro? Não criou, que eu não vi no Gênesis. Eu li, reli várias vezes e até lancei um répito. Répito significa um desafio, chama-se répito. Eu lancei até esse modesto, não é um desafio no melhor sentido, a algum padre. Eu sou católico, tenho que ir primeiro me dirigir aos padres, a algum pastor, que me dissesse onde está na Bíblia que Deus criou a água. Ele criou a terra, os animais, enfim, o universo. Mas a água não. O Gênesis tem a água citada, onde Deus diz, pairando sobre as águas. Criou os peixes e os colocou nas águas. Mas não diz que ele criou a água. E então essa senhora, ou uma moça, não sei, ela escreve muito no Face, ela disse numa mensagem agora há pouco, eu observando, Pedro Queiroz está certo. Eu observei o Gênesis e não tem a criação da água. É uma coisa que ninguém fala. Para quem gosta de ler, para quem gosta de Bíblia, para quem gosta das coisas sagradas, devia consultar. Você que é da igreja católica, você que é da igreja protestante, consulte seu pastor.
Mandei ele perguntar onde é que está escrito que Deus criou a água. Deus criou o homem. Deus criou a terra. Terra, mas não criou a água. Terra é uma coisa e água é outra. Até porque a terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. E 74% a 75% de tudo isto é de água. É de água. Pois bem, isso tudo, vez por outra, o pessoal me pega. Pedro, você disse uma coisa que achei interessante. É muito bom ouvir que a gente vai aprendendo e trocando ideias. E eu não digo que estou com a verdade. Se alguém souber, diga-me. Aponte-me. O pastor, o padre. Aponte-me que eu li, reli o Gênesis com muito cuidado. Analisei com muito cuidado. E era um debate interessante numa igreja, para saber qual a explicação que se dá. Porque há uma corrente científica que fala que o homem também veio da água. Mas aí é outra história. Mas a água não é criação de Deus. Ela já existia. Porque Deus não teve começo. E não terá fim. Não terá fim, você assimila. Agora, eu dizer assim, não teve começo, para assimilar, não é fácil. Tem que ter fé. Fé é a coisa abstrata. Fé não é materializada. Fé é um sentimento pessoal. Você não encontra fé em livraria, nem em balcão de loja, nem em banca de igreja. Fé é uma coisa muito sua. Ou você acredita ou não acredita. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito. Sei. Eu quero dizer mais. Vocês sabem que no mundo nós temos hoje um número gigantesco de ateus. Pessoas que não têm Deus. Mas grande esse número. Grande. Grande, muito grande. Chamado VICA ou os ateus. São hoje expressivos. Estão numa posição fortíssima. Porque a igreja não está conseguindo evangelizar, quer a igreja católica, quer a igreja protestante. A juventude, à medida que os escândalos ocorrem, ela está fugindo das igrejas. Uma coisa interessante, na última pesquisa, a igreja católica está crescendo nos Estados Unidos, que é um país protestante. Está crescendo. Está crescendo. Os índices de católicos nos Estados Unidos já subiram em torno de 7% a 8%. É interessante. Não se sabe se em razão deste Papa, que está aí. Agora mesmo ele estava com artistas de Hollywood, foram visitá-lo, e ele recebe todos. Ele participa de tudo, quer no mundo do futebol, quer no mundo da arte, quer no mundo da ciência. Esse Papa está em todas. E isso levanta a igreja. Hoje, nos Estados Unidos, há um crescimento de católicos de 6% a 7%, que é uma nação protestante. Protestante. Quem estiver me ouvindo, pesquise. Pesquise. Então, meus amigos, eu estou satisfeito hoje também, porque de ontem para hoje, de anteontem, nós tivemos agora o dono do Bradesco está para cair. Porque a justiça brasileira está funcionando. Está pegando gente grossa. Jamais se imaginaria que dono de empreiteira seria preso. Está aí o homem mais rico do Brasil, das empreiteiras, que é Marcelo Odebrecht, já vai com 1 ano de cadeia. E agora resolveu delatar. E vai ser um perigo. Porque ele vai contar coisas que vai derrubar a República. Isso é bom. Tudo isso é bom. Toda coisa errada, quem estiver fazendo coisa errada, quer seja a nível federal, estadual ou municipal, se cuide. Porque parede hoje tem ouvidos. Parede tem ouvidos. E também tem olhos. Ninguém se iluda. A época da impunidade está se acabando. Não é que vai zerar a corrupção, mas vai melhorar muito. Você
para praticar um ato ilícito, vai pensar várias vezes. Eu acompanho tudo isto e fico satisfeito quando eu escuto esses homens poderosos sendo chamados às barras do tribunal, uma coisa inimaginável, há 30 anos atrás, nem com uma camisa de força você podia pensar isso. E hoje não. Está caindo muita gente. O dono da Gerdau, o Johann Peta, que é homem forte do Lula, o Johann Peta está chamado também pelo sistema do CARF. O Bradesco tinha 2 bilhões de multa. Aí ele jogava dinheiro para o pessoal do CARF, que é uma central que faz a revisão do que o imposto de renda sanciona. O imposto de renda multa você. Aí você recorre para o CARF. Você tem 1 bilhão para pagar de imposto de renda. Aí vai para o CARF. O CARF é uma câmara de recursos. O que é que ele fazia? De 1 bilhão, eles compravam os delegados do CARF, aqueles que compõem a câmara do CARF, dava a cada um 30 milhões, aquele 1 bilhão, ele baixava para 100 milhões. E o Brasil, até agora, pelo levantamento que eu tenho acompanhado, já vai perdendo em torno de 1 trilhão de reais. 1 trilhão, só no CARF. Em Pernambuco tem um senhor, que é pai de um deputado federal, que é de lá, do CARF. E esse deputado, que era um cuidado danado, baixando energia e não sei o que, tal, e o pai está envolvido aí. E tá para comer uma cadeia. Tá para engolir, tá para ficar na gradezinha. Mas isso é bom. Ótimo. Aqui em Vitória tem coisa irregular. Aqui em Vitória tem gente que ganha na prefeitura da Vitória por mês, e eu não preciso dar o nome, e o povo está me ouvindo, vai sabendo. Está ganhando 30 mil reais. Aqui em Vitória tem gente que ocupa a função sem ser concursado. Houve concurso para cabo e a pessoa responde como coronel. Entendeu? É o único caso no Brasil, em Vitória. Houve concurso para cabo. Eu estou falando isso em metáfora. Não é cabo, estou falando outra coisa. Cabo fez para uma coisa e conseguiu usar a Câmara, uma Câmara à época corrupta, que ainda continua uma boa parte corrupta. Não todos, vereador que votou em benefício próprio, eu não estava lá. Quando cheguei, o escândalo estava feito. E hoje tem gente aqui que tira 30. Tem gente que no final do ano, em Vitória de Santo Antão, chega a tirar 56 mil reais por mês. O prefeito bota a língua no lugarzinho dela mesmo, com medo. Por que ele não topou essa briga? Para desmanchar isso. Por que ele não topou? O que é que Elias tem que tanto medo? Não topou. Deu a marcha a ré. Marcha a ré. Esse A craseado. Não é marcha a ré, não. O nome correto é marcha a ré. A craseado. Então, Elias deu marcha a ré. E deixou a coisa funcionar. Aí uma vez eu estava na reunião e a Caixa querendo instalar caixas eletrônicos, Bradesco, Caixa, aí ele disse, não, aqui dá para botar 3 caixas. O prefeito disse, Elias, não, Elias, dá não. Para quê? Para o profissional de prefeitura? Para os funcionários, não. Bote 4. Eu disse, por que 4? Porque 1 é para aquele grupinho que ganha 30 mil por mês. Ele não gostou. Ele é meio amarelo, ficou vermelho. Chegou até um pouco parecido com arco-íris. Todas as cores. Que eu tenho que dizer. Então, é isso que o povo engole calado. E eu briguei muito. Tem gente aí pousando de honesta. Pousando, botando o queixão. Assim, ó, fulano, doutora fulano, vigarista, né? Malandra, entendeu? Ladra. Isso tudo. E Vitória um dia tem que estourar esse tumor. Falando em tumor e safadeza, quando você passar na matriz, olhe para o Clube Abanadores do Leão. Faça uma oração. Peça a Santo Antão, que é o padroeiro da cidade. Estão acabando com o leão.
Só não estão acabando com o dinheiro que recebem. E ninguém sabe onde está. Toda semana, o leão para abrir a porta é 2.500. Para fazer 15 anos, fazer festa de aniversário de menino, de menina, é 2.500. É. 2.500. Aí você procura o dinheiro e não acha. Onde está o dinheiro do leão? Será, meu Deus, que não aparece um dia? Onde está o dinheiro do leão? Está aí o leão, sujo. Um clube daquele, um dos mais antigos de Pernambuco e do Nordeste. Gente que não tem nada a ver com o clube. Agora o dinheiro está na casa de alguém. Se não está na casa de alguém, diga o nome do banco, porque aquilo é do povo. Não é de um grupelho, não. Ou estão querendo complementar a renda familiar, com o dinheiro do clube. O imperador já levantou o dedo. Faltam 2 minutos. E eu tenho que estar atento aqui. Eu estou na arena, mas estou de olho no imperador, que está lá em cima. Ele com a rainha, a Eva. Então, meus amigos, nós somos daqui, temos que lutar pelo que é nosso. Eu luto e quero, chegando à Câmara de Vereadores, eu quero prosseguir na minha luta. Sei que muita gente, covardemente, que não me topa de frente, vai fazer tudo pedindo para ninguém votar em mim. Cuidado, não vote em Pedro, não vote em Pedro. Pedro é um homem polêmico. Eu sei, porque tem medo de eu chegar na Câmara. Chegar à Câmara. Não é chegar na Câmara, chegar à Câmara. Quando eu digo, você vai no Recife? Não, eu vou ao Recife. Só se houver um ônibus chamado Recife. Aí você ia no Recife, porque é dentro do ônibus chamado Recife. Você vai na Câmara, só se houver uma condução chamada Câmara. Aí você ia dentro dela, vou na Câmara. Mas se não tem essa condução, vou à Câmara. Vai à igreja hoje? Leve seu filho, leve sua filha. Vá. A igreja é um lugar abençoado. Quem leva seu filho à igreja jamais vai buscá-lo ou buscá-la no fundo de um cárcere. Amo Vitória e desamo quem não a ama.